Olá pessoal, leitura da palavra, Êxodo capítulo 28. Depois tu farás chegar a ti o teu irmão Arão e seus filhos com ele do meio dos filhos de Israel para me administrarem o ofício sacerdotal. E sob Arão, Nadab, Abiú, Eleazar, Itamar e os filhos de Arão. E farás vestes sagradas a Arão e teu irmão para a glória do ornamento. Farás também todos os que estão sábios de coração, a quem eu tenho encolhido o espírito de sabedoria, que façam veste a Arão para santificá-lo, para me administrar o ofício sacerdotal. As vestes sacerdotais. Estas são as vestes que farão um peitoral de ofode e um manto de uma túnica bordada de uma mitra e um cinto. Farão, pois, santas vestes para Arão e teu irmão, para os filhos, para que me administrem o ofício sacerdotal. E tomarão o outro, o azul e a purpura de carmesim e o linho fino, e farão alforjes de ouro de azul e de púrnica de seus carmesim e do linho fino torcido de obras e esmeralda. E terá duas ombreiras que se unam às duas pontas, assim será unirá o cinto de obra de esmeralda do seu ofode que estará sobre ele, será sua mesma obra, igualmente de ouro azul, purpura de carmesim e linho fino torcido. E tomará as duas pedras de ônix e gravará nelas o nome dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra, e os outros 6 numa pedra, em outra pedra, segundo as suas gerações. Conforme a obras lapidária, como o lavor dos seus, lavrarás essas tuas pedras, como os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor de ouro, e farás. E porás duas pedras nas ombreiras do ofode por pedras e memórias para os filhos de Israel. Arão levará os seus nomes nos ombros e os seus ombros em memória diante do Senhor. E fará também engates de ouro e as tuas cadeiazinhas de ouro puro, de igual a medida da obra fieira, e farás as cadeiazias e fieiras porás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obras esmeraldas, conforme a obra do ofode, e o fará ouro azul e de purpura e de carmesim do linho fino torcido o fará. Quadrado e puro, e fará um palmo do seu comprimento, de um palmo da sua largura, e encherás as pedras de engaste com 4 ordens de pedra, aonde um sárdio e de topázio e de um carbúnculos. Esta será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, de uma safira, e de um diamante. E a terceira ordem será de um jacinto, de uma ágata e de um ametistas. E a quarta ordem será de um berilo e um ônix e uma jaspe. Engaste de um ouro serão nos seus engastes. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel. 12 segundo os seus nomes serão esculpidas como selos, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. E também farás para um peitoral cadeiazinhas e igual medidas da obra do trançada de ouro puro. E também fará para o peitoral 2 anéis de ouro, e porá 2 anéis nas extremidades do peitoral. E então porás as 2 cadeiazinhas de fieira de ouro e os 2 anéis nas extremidades do peitoral, e as 2 pontas e as 2 cadeiazinhas em fileiras colocarás nos 2 engates, e as porará nas ombreiras do efode e na frente dele. E farás também 2 anéis de ouro, e os porará
nas duas extremidades do peitoral e na sua borda se estiver junto ao efode por dentro. E fará também 2 anéis de ouro que porará as 2 ombreiras efode e debaixo de frente dele, perto das 2 junturas, sobre o cingido das obras esmeraldas de efode. E ligarão o peitoral com seus anéis e aos anéis de efode por cima de um cordão azul, para que estejam sobre o cinto da obra de esmeralda de efode, e nunca se separará do peitoral de efode. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral, dizendo sobre o seu coração quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuadamente. Urim e Tumim. Também porarás o peitoral o juiz do Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, dentro do Arão, quando entrares diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o coração diante do Senhor continuadamente. E também fará manto do efode de todos azuis, e na abertura da cabeça estará no meio dele. Estas aberturas terá uma borda de obra tecida ao redor, como abertura conta de malha será, para não se rompa. E as suas bordas serás romãs azuis e de púrpura e de carmesim ao redor das suas bordas, e campanhas de ouro no meio delas ao redor, uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor, e estas sobre Arão quando ministrar, para que ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor, enquanto sair, para que não morra. A lâmina de ouro puro, e também farás a lâmina de ouro puro, e nela gravarás com a gravadura do selo da santidade do Senhor, e atá-las com a cordão de azul, de modo que estejam na mitra da frente da mitra estará sobre o teste, sobre a testa de Arão, sobre Arão. Leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem todas as ofertas e suas coisas santas, e estará continuadamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. E também fará túnica de linho fino, também farás uma mitra de linho fino, mas o cinto fará a obra de bordador. E também fará túnica aos filhos de Arão, e fartarei os cintos, também lhes fará tiras para a glória do ornamento, e as vestes com eles. Arão e teu irmão também são filhos, e os ungirás e consagrarás e santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Fazei-lhes também calções de linho para cobrirem a carne nua, e irão aos lombos até as coxas, e estarão sobre Arão e sobre os filhos quando entrarem na tenda da congregação, e quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será o estatuto perpétuo para que ele e para a sua descendência depois deles. Êxodo, capítulo 28. Deus abençoe.